Graça e paz, igreja. Hoje eu gostaria de comentar com vocês um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 29, de 12 a 13, que diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amada igreja, nesse versículo aqui, o que mais assim eu friso nele é esse final que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando a gente vai entrar na presença de Deus, quando a gente vai orar ao Senhor, a gente tem que procurá-lo de todo o nosso coração. A gente tem que entrar na presença de Deus e nos derramar para Ele. Porque apesar dele saber, antes mesmo da gente falar, né? Saber o que a gente vai orar, saber o que a gente vai pedir, até mesmo antes dele saber disso, ele já sondou o nosso coração e a nossa mente. Então, antes da gente falar, né? Antes da gente apresentar a Ele, Ele já sondou o nosso coração e já sondou a nossa mente. Então, Ele sabe se a gente está entrando na presença de Deus de todo o coração. Então, a gente tem que entrar e procurar de verdade, sabe? Abrir o coração, ser sincero com Deus. Apesar dele saber se você está sendo ou não sincero, você tem que mostrar a sua sinceridade ao Senhor. Porque naquele momento, você e Deus, Deus e você, né, na sua particularidade com Deus no seu quarto, você vai ser sincero com o Senhor. Então, porque Ele é teu Pai, Ele é nosso Pai e é nosso melhor amigo. E Ele está pronto a nos ajudar, de todo o coração dele. A palavra de Deus diz que a mão dele nunca está encolhida para que não possa ajudar. Ela está estendida para ajudar sempre. Mas é muito importante a sua sinceridade de coração, né? Não adianta você querer entrar na presença de Deus querendo enganar com, não sei, algum assunto, querendo dar voltas, né? Você talvez queira pedir uma coisa, mas sei lá, tem uma coisa escondida, não vou falar. Isso não rola porque Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Então aquela coisa que você não quer falar naquele momento ali e que seria necessário, fale. Abra o seu coração para o seu Pai Celestial, né? Que vai saber te compreender, vai saber te entender. Ninguém mais faria isso por nós, nem o nosso melhor amigo, só Deus. Então, porque eu sempre sou testemunha de alguma coisa, de algum vídeo que eu sempre venho fazer, eu sempre sou testemunha de algum deles, porque teve uma época, vou dar meu testemunho aqui, ó. Teve uma certa ocasião que eu estava passando por um período difícil demais da conta, sabe? E eu não era muito assim, de igreja não, de orar não, de buscar Deus não, né? Eu nem tinha me entregado a Deus assim como eu sou hoje, entreguei a minha vida, me batizei, então eu não tinha nada disso, eu estava aí no mundo, servindo o mundo, né? O inimigo. Então, e eu estava com um problema e eu quis enganar Deus. Eu sou testemunha de que não existe isso. Se não for com sinceridade de coração, já era. Então eu entrei na presença... Não, antes de orar a Deus, eu pensei assim: e se eu chorar? Será que se eu chorar, Deus vai atender o meu pedido? Será que se eu chorar, se eu fizer será que eu vou conseguir que Deus atenda o meu pedido? Eu falei, eu vou tentar. E foi o que eu fiz naquela época.
Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu comecei a andar pela rua nesse lugar aqui mesmo. Daí eu sentei num lugar ali, numa escadinha que tem ali, e chorei. Mas eu sabia que eu estava chorando, mas eu sabia que naquele momento eu estava tentando convencer Deus com o meu choro, com a minha lágrima só. Então, só que é assim, eu queria realmente que ele atendesse aquele meu pedido, mas eu não estava sendo sincera de coração. Naquele momento, eu estava assim, atende. Se atender, atendeu. Se não atender, paciência, né? Porque quando você é do mundo, você não tem essa visão espiritual, né? Então, só que eu queria muito que ele me atendesse, mas eu chorei para convencer Deus com o meu choro. E ele não me atendeu. Não me atendeu. Por quê? Porque eu não fiz como está aqui nessa palavra. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É importante ressaltar aqui, irmãos, que quando fala assim na palavra de Deus, se indica uma condição. É como aquela passagem que fala assim, ó, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Então é uma condição. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Mas se você não permanecer em mim, porque o se, ele indica a condição. É igual a nossa vida aqui na terra mesmo, com nossos filhos. A gente fala para os nossos filhos, olha, se você passar de ano, eu te dou tal coisa lá, né? Então, indica uma condição. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Igual a palavra de Deus. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Então, aqui, irmãos, o que eu quero frisar aqui hoje é a sinceridade de coração, como está falando aqui nesse versículo. Quando você for entrar na presença de Deus, entre com sinceridade de coração. Você fale com o seu papai celestial, que está pronto para te ouvir e te socorrer e te atender, cuidar de você. Mas esteja nele, permaneça nele, viva a vida que ele quer que você viva. Obedeça a palavra de Deus, né? Para Deus poder atender os desejos do seu coração. Procure com sinceridade, porque ele vai saber se não estiver sendo sincero, né? E depois a gente vai dizer assim, que Deus não nos ouve. A gente ora, mas Deus não nos atende. Mas por que não atende? Porque você não está sendo sincero com o Senhor. Seja sincero com Ele. Apesar dele saber de tudo, mas você tem que ser sincero com Ele. É igual pecado. Pecado a gente tem que confessar. Pecado calado, o pecado oculto, ele não deixa de ser pecado. Então, seja sincero, abra sua boca e fala com o seu Deus, que Ele está prontinho para te socorrer e te ajudar. Use a sinceridade do coração, como está pedindo nesse versículo aqui. Amém? E você vai ver como é que Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus.